E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui no nosso estúdio da Galion Filmes, nada mais, nada menos que o profeta Guilhermo Lossi, pela primeira vez no nosso estúdio, nosso amigo e muito querido. Tudo bem, Guilhermo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Glaucia. Muito feliz de estar aqui neste tempo, neste início de coisas tremendas e, sobretudo, compartilhar um tema que a gente está cozinhando. Sim, sim. Pois é, então a gente decidiu fazer, gente, essa live porque o assunto ele é antigo, é desde o Velho Testamento, do Antigo Testamento, e a igreja atual sabe muito pouco, né, Guilherme? Então nós decidimos conversar um pouco sobre isso. Claro que nós não vamos aqui, né, entregar todo o tema, mas como o Guilherme colocou em off para mim, é uma introdução Certo. para nós começarmos a trabalhar esse tema tão relevante que é o ministério profético, ou vamos falar de uma forma mais ampliada, o profético na igreja atual. Então, gente, antes que a gente inicie esse tema, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Eu quis pegar esse tema porque nós vamos falar dos fundamentos, não é? Então o assunto é amplo, mas nós vamos começar sobre os fundamentos. Eu acredito, Guilherme, que a igreja brasileira ela tem uma unção muito forte, a unção profética, né? Como um país, uma nação que tem um potencial profético muito grande, mas com um mentor de profetas, eu te pergunto, você acha que a igreja brasileira, ela compreendeu o profético? Bom, ah, eu acho que ela está no processo, está conhecendo, não? Ela é conhecedora de moveres proféticos, mas eu acho que está no processo de gerar esse entendimento. Por isso é importante esse tema de fundamentos, já que o fundamento ele é estabelecido para construir sobre ele qualquer coisa, não? Qualquer coisa no sentido que tenha a ver com aquilo que coloca de base. E hoje tem muito conhecimento espalhado de muitas formas a respeito do profético, do profeta, das ativações proféticas, da escatologia profética, mas eu acho que ainda falta colocar um alicerce de entendimento na parte base, não? Sim, No origem, no propósito, na identidade, que é parte do que, de aquilo que a gente vai falar hoje. sim. Quais são os fundamentos proféticos da igreja? Bom, os fundamentos eles estão estabelecidos primeiro sobre identidade, não? Porque se a pessoa ela não entende a origem, não entende aquilo que ela é, aquilo que ela tem, aquilo que ela pode fazer, não entende a sua essência, não? Sua verdadeira identidade, porque eu sempre falo, costumo falar, não? Quando me apresentam às vezes, não? Profeta Guilhermo, profeta Guilhermo não é minha identidade, Uhum. nem é meu título, é a função que eu exerço, mas a minha verdadeira identidade tem a ver com a minha natureza, e minha verdadeira identidade é ser filho de Deus. Não? É aquilo que me faz realmente ser aquilo que eu sou. Não? Então, esse entendimento de nossa natureza faz parte do fundamento. Outra coisa importante que o fundamento estabelece é o sentido do propósito, não? É a Sim, intencionalidade do porquê, do para quê. sim. Não? É muito específico o profético para se referir à vontade de Deus, ou seja, aquilo que realmente Deus quer. Não? Eu resumo esse fundamento em Isaías capítulo 55, versículo 11, quando fala que quando a palavra de Deus sai de sua boca, ela não volta vazia, ela faz aquilo que ele quer Ele e cumpre o faz. propósito pela Uhum. qual é enviada. Então, três ações importantes. Não? Primeiro, que ela sai, ela tem uma origem de saída, ela não vem de qualquer lugar, Sim, ela sabe de onde sai da boca de Deus, não? Tem sim, uma origem sim. específica, e por consequência dessa origem, ela cumpre uma função. Não? A Sim. palavra de Deus ela não volta vazia, Uau. ela realmente é produtiva, ela produz, Sim. não? Que é a primeira
coisa que Deus estabelece no homem quando foi criado se frutifica, não? Ela é frutífera em nossas vidas. A Sim. segunda coisa tem a ver com a vontade de Deus, porque nesta história, na realidade de Deus, não se trata daquilo que eu quero, não? Sino daquilo que Ele quer, porque Sim. aquilo que Ele quer sempre será melhor que aquilo que eu quero. Não? Então, e hoje esse é um dos grandes dilemas. As pessoas procuram o profeta para que revele a vontade de Deus para a sua vida. Uhum. Mas Deus está preocupado em que a gente entenda a sua vontade. Para isso tem um processo, para isso é importante fundamento. E terceiro, todo aquilo que Deus fala, Ele faz aquilo que Ele quer e cumpre o propósito pela qual é enviada, não? Que é o fundamento do propósito, como estamos falando. Sim. Uau! Estamos só começando, gente. E eu quero aqui falar uma coisa que nós conversamos hoje, que foi, assim, estamos falando um pouco sobre um, 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 um chavão, uma expressão que o Brasil usou muitos anos. E ele trouxe hoje um argumento muito forte para mim, sobre a expressão adoração profética. O que termo usar para o profético nas artes? Adoração profética, Uhum. arte profética, cântico profético, como seria isso? Eu acho que assim, as palavras elas têm uma conotação na sua intenção quando elas são liberadas de forma forte. Quando elas são trazidas e não cumprem essa função, elas ficam vazias, se adequam a Sim, diferentes circunstâncias, às vezes por não entender algo, nomeamos algo, não? Eu entendo que a adoração, não? Ela é esse processo que tem a ver com nossa vida, tem a ver com nossa devoção, tem a ver com nosso quebrantamento, tem a ver com a entrega de nosso corpo, que representa nossa alma, nossa mente, sacrifício. tem que ver com sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício, Sim, não? Então, a adoração é um ato meu diretamente sacrificando e entregando para Deus, mostrando que Ele é o Senhor. É um acto onde eu me coloco no lugar do sacrifício, não? Com toda a minha vontade para que sua vontade seja realize. Então, até ali entendemos aquilo que é adoração, não? Por isso que adoração, através, a gente entende que adoração não é cantar, adoração é uma vivência, não? O Jesus não falou que ele estava procurando adoradores, não? Aliás, adorar, qualquer pode adorar. Ele está procurando verdadeiros adoradores. sim, O verdadeiro adorador, ele é estabelecido em uma posição em espírito e em verdade. Fala de sua posição espiritual na sua natureza, de seu agir constante como filho de Deus, com essa natureza sobrenatural, não? E fala da verdade, do entendimento da sua verdade, das suas limitações, daquilo que tem, daquilo que não é, daquilo que não serve, para ser confrontado por essa verdadeira verdade em nossas vidas e caminhar com esse fundamento, não? Então, isso é adoração. Agora, adoração profética é uma terminologia adoptada, possivelmente por uma falta de entendimento, porque o profético não tem a ver simplesmente com uma expressão de quebrantamento como a adoração fala. O profético tem a ver com uma expressão da realização da vontade de Deus. sim, Então, o profético não somente se manifesta num acto de adoração, não? Deus não precisa um adorador para ele falar. Quero que entenda isso, não? sim, Deus precisa um instrumento para ele se expressar. Então, sim, eu acho assim que às vezes a gente confunde a adoração profética com um acto onde a gente se prepara para que Deus possa entrar, não? Em certa forma, cumpre uma função, mas a adoração profética é com uma expressão. Então, a palavra certa seria uma expressão profética, que pode ser através da música, não? da Como vamos estar intercessão, vendo, da intercessão, das artes, das artes. toda forma de expressão, ela cumpre também uma função profética, não é Sim, exclusivamente profética. sim. Não? Então, não podemos somente nomear algo para falar que esse é o único canal, essa é a única forma, esse é o único jeito. Uau, gente, que bomba, hein? Começamos aí para gente que é artista, que curte adoração, que ama
Adoração, até David Kinlan que gosta de falar que tem pessoas que adoram a adoração, né? Adoram a adoração. Idolatra a adoração. Muito bom. Às vezes você confunde todo esse estilo, né, de arte a Deus Assim é. com uma adoração que nós estamos até hoje, tá tão comum falar, né, sobre o gospel, que, né, às vezes é tão até ridicularizado em alguns Assim, casos, né? assim. Deixa eu só sumar algo, não? Eu sempre falo assim, sarcasticamente, e espero que os ouvintes me perdoem, mas será que Deus precisa de um profeta para falar para Ele que eu amo a Ele, que eu me rindo a Ele, que Ele é o máximo para mim, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Rei de Reis? Não. Deus não precisa de um profeta. Ele precisa de um profeta para ele expressar a sua vontade, como Sim, falamos. Para ele nos falar, para nos lembrar de nossa identidade, para estabelecer o ânimo, para mover nosso lugar, para estabelecer nosso tempo. Ele precisa se expressar. Não? Então, se vamos a falar no término da adoração profética que existe nessa área, não? É quando a pessoa deixa de adorar e cala a boca para que possa se deixar usar para que Deus possa falar. uau, gente. Então, estamos começando a entender, então. Então, chega um momento na adoração que você deixa de adorar para que Deus se expresse através de você Assim é. e cumpra um E propósito. cumpre um propósito. Qual era ou seja, como o povo sabia que Deus tinha aceitado a oferta do sacrifício? Quando ele descia, derramava o Mas o povo fogo, que estava esperando quando o sacerdote saía. quando o E que sacerdote fazia? saía, Que fazia o sacerdote? Anunciava para o anunciava. povo. Verdade. Imagina se o sacerdote saía assim, com a oferta lá fora, adorando para o povo. Está me entendendo? Sim, sim, Então, o povo não ia saber que sim. Deus tinha aceitado sua oferta. O povo precisava escutar que Deus tinha aceitado sua Uau, oferta. gente. Está entendendo? Sim, É essa mesma função. Às vezes, é como a oração, não? A oração é uma comunhão constante, sim, não? Então, eu vou e oro. Então, eu chego para me comunicar com Deus. Então, eu vou. Só que eu chego para pedir a Deus. Me dá, me dá, me dá, me dá. Aí, quando termino de pedir, falo amém, glória a Deus, aleluia, no nome de Jesus, e vou embora. E Deus fica assim, e cara, e não me deixa falar. Não? Ou seja, eu acho, Deus, ele precisa se expressar conosco, sim, não? Por isso que o profético é necessário, porque, como vamos a ver, o profético ele vai gerar, vai levando a pessoa a adquirir uma maturidade, até que deixa de ser indispensável, porque sim, você fica conectado com Deus sim, e é através de teu espírito, não, com o espírito dele conectado, que você não precisa já de profecia, não, sim. de expressões conforme a tua maturidade. Vamos lá, vamos continuar, porque eu creio que se a igreja brasileira tem pouco fundamento, ela vai ter pouca expressão profética. Así es. Ela vai, ela não vai saber se mover no profético se ela não tem a compreensão, né, Ujú. dos fundamentos, Así né, es. das bases, né, do profético. Então, tu pode explicar para nós? Eu queria que a gente, porque às vezes a gente tem muitas críticas que nós estamos falando aqui, muitas vezes para alguns cristãos, né, não quero aqui falar de denominação, mas para alguns pode soar como profetas hoje. Ujú. Como assim? Profeta em nossos dias? Não, isso nem existe mais, profeta, né? E tal. E como falar? Vamos falar um pouco do Antigo Testamento e depois Claro. a gente fala da Nova Ujú. Aliança. Então, explica para nós por que um profeta na Bíblia chamou um tangedor Ujú. para completar, né? Para profetizar. Eliseo, ele llega num momento assim, toda expressão profética, não? Ela sai para produzir um resultado, não? Que a vontade de Deus seja feita e cumprir um propósito pelo qual é enviada essa palavra, essa expressão, etc. Então,
para entender aquilo, temos que entender o contexto Sim, que eles estavam vivendo. Estavam em um tempo de guerra, sim, não? Então, o povo estava com temor, não? Estava com medo. E Deus precisava encorajar o povo, que é uma das características do dom profético, não? O encorajamento, o ânimo, não? Para que ele seja determinado, entenda que a vontade de Deus será essa, entenda o destino de Deus, ou seja, libere o destino, porque o destino de Deus, de forma profética, se libera em meio da crise, em meio da dificuldade. Ou seja, sim, tudo isso libera o destino de Deus. Não? sim, Nos faz lembrar que nosso destino não é natural, é sobrenatural. Nos sim, faz passar em cima de tudo isso. sim, O inimigo está ali decretando um destino de morte e o povo aceita em certa forma e se desespera. Não? sim, Então Deus estabelece o profeta, mas a coisa estava dura. Não? sim, Então faz com que um tangedor venha. Não? Interessante porque nessa parte, ou seja, aparentemente o profeta tinha a palavra poderosa, sim, mas algo tinha que ser preparado, não, no coração do povo. Então, o tangedor não era um profeta, o tangedor era um músico, que é uma expressão diferente, como depois vamos a ver. sim, Mas ele tinha uma função para acompanhar a palavra, porque, e aí sim podemos falar a importância da adoração e o sim, profético, porque a adoração, ela quebranta e gera tua sensibilidade e te sim, dispõe, não? Ou seja, ele sim, prepara o ambiente para te dispor, mas não era só o tangedor que precisava, era a palavra que poderia estabelecer no povo esse encorajamento para poder fazer aquilo que era fazer. Então, qual é a função do tangedor ali? O tangedor, ele preparou o caminho, não? De sim, forma, sim. ou seja, para tocar o natural, não? Para que a palavra estabelecida, ela encontre um resultado, não? E isso foi o que aconteceu, não? Uau. Vamos prosseguir. Então, basicamente, né, eu até comentei contigo ainda há pouco, a gente imagina que é um dos únicos momentos, mas aí a gente lembrou Primeira Crônica, sim. de 1 Crônicas 25:3. Então, essa sobre o tangedor e o profeta Eliseu está em 2 Reis 3:15 a 20. Claro, tem mais ali todo o contexto. E há um outro momento em que um músico ele é colocado como um profeta, Claro, né? claro. Que é em 1 Crônicas 25, versículo 3. Então, o músico, ele pode ser um profeta? Claro, ¿por qué? Ahí también vamos a entender el contexto, ¿no? ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento? Estaba se estableciendo un orden, estaba se construyendo una nación. El tiempo do natural tinha finalizado, porque Saúl tinha morrido, Sim, não? O povo de Israel tinha entendido o seu propósito e David, entendendo o seu propósito, começa a organizar tudo. sim, Y el primero que comienza a organizar, ¿no? Que después vamos a ver lá no Nuevo Testamento también, mas o primero que comienza a organizar es todos esos ministerios de expresión que en cierta forma tenían que tener un orden. Tinha os que cantavam, David mesmo, ele era um sim, salmista, etc., não? Que te lembravam das coisas de Deus, dos origens, das proezas, etc. Mas Deus precisava agir de uma forma diferente. E ele sabia que sua expressão não somente poderia ser através de uma palavra, mas através de uma expressão musical, possivelmente uma nota, possivelmente. Porque a música está demonstrada, não? Que ela tem um poder, as ondas musicais, elas tocam nossas vidas, não? As vibrações, não? Tocam nossas vidas. Então, e sobretudo quando o Espírito de Deus está ali. Então, ele estabelece pessoas que, através de seus instrumentos, profetizariam. A palavra ali é expressariam aquilo que Deus queria. Não? sim, Então, como? Não? Eu somente posso lembrar algo no livro de Atos, não? Quando vem as línguas e as sim, pessoas que não entendiam começam a entender. Possivelmente essas melodias eram inspirativas, mas elas eram proféticas, ou seja, elas cumpriam um propósito específico. Não? E você vê na ordem do templo, depois, eles tinham
momentos específicos de cómo fluir y quién fluir, ¿no? Por Sim. eso tiene a orden, todos los músicos tienen una orden dentro del templo, na hora de agir, ¿no? Y ahí você ve que tem o profético establecido dentro de toda esa orden. No eran los únicos que eran llamados, no eran llamados para tocar, eran llamados para profetizar, para Sim. expresar, era un momento específico, ¿me entiende? O sea, Eu posso chamar, então, um profeta da adoração, em vez de adoração profética? ele é um operador profético, Ele é um porque lembra operador que profético. eles eram, os que eram os profetas eram os pais. Sim, sim, Eles foram chamados, os filhos, não? De Jedutum, sim, Asaf, eram os que se expressavam profeticamente. sim. Não? Isso não quer dizer que porque papai é profeta, o filhinho é Exato. profetinha. Não? Então, É, até o termo aqui, né? é um chamado de parte de Deus, não? Sim, Só que eles tinham uma função. Por quê? Porque eram habilidosos, não tinham habilidade com o instrumento. E sim, possivelmente tinham os princípios de a consagração, etc., que sim, Deus utilizaria, não? Então, Deus utilizaria não o instrumento, Deus utilizaria as pessoas para operar com o instrumento. Não? Isso revela algo que a gente vai ver depois, mas os operadores proféticos, não? Que falam do ministério daqueles que têm o dom e sabem com responsabilidade operar com esse dom em benefício do povo, nesse tempo. Não? sim, Eles não estavam ali para ir a sair a fazer uma campanha ou fundar o ministério profético dos filhos de Asaf, sim. etc. Não? Eles estavam ali para ministrar o povo, para servir, que é a palavra ministério, Sim. não? Para servir o povo, não? Nessa área específica que foram dadas. Não? Tem aqui primeiro Crônicas 25, o versículo 6. Todos estes estavam sob a direção, De seus pais. respectivamente, de seus pais, para Isso. o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, né? Uau, gente, que interessante, né? Você pode, então, ter a compreensão de que o músico, ele pode se estender a algo mais além do que a mera música, do que uma simples arte, né? Assim é. Mas ele deve alcançar a profecia, a Assim é. A expressão expressão. de Deus para servir o povo, para Assim falar ao povo, Assim é. né? Uau! Sim. Em tempos de escassez espiritual, como é que tu vê esse tempo? Eu não sei se tu acha que é um tempo de escassez de profetas, ou como é que tu está enxergando esse tempo? Eu acho que cada época tem seu tempo, Sim, mas a Bíblia é muito clara. No livro de Efésios fala que a gente tem que agir como sábios e não como tolos, para que aproveitemos os tempos, porque os dias são ruins, não? Então, a gente não precisa ser muito profeta para entender que hoje já vivimos dias ruins, não? sim, Porque está falando dos cronos, dos dias naturais, que sim, cada dias dia naturais. eles serão piores, porque todo aquilo que é natural, ele vai de mais para menos, até a morte, não? Então, Sim, mas todo aquilo que é espiritual se renova sim, constantemente. Então, o importante é entender as oportunidades, o tempo kairos de sim, Deus, não? O aproveitar. Então, como eu enxergo hoje? Eu enxergo uma oportunidade tremenda, não? Por consequência do vazio, por consequência da escassez, por consequência de aquilo que não tem, por consequência de aquilo que não acontece, por sim, consequência de aquilo que não obtuvimos, porque tudo aquilo que é natural, limitado, tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo que não está, etc., é simplesmente uma matéria-prima para Deus para poder trabalhar na sua realidade sobrenatural. Não? Então, estes são tempos proféticos, num sentido de oportunidade, porque Deus está despertando uma geração, não? Em uma perspectiva diferente, por consequência dessa experiência que o inimigo tem trazido com fortalecer aquilo que é natural. Então, não é uma opção para a sim, igreja de hoje
escolher se é profético ou não. É uma característica de sua própria natureza Sim, que tem que gerar, não? Então, sim, isso vai ser, ou seja, tem que ser gerado, senão morre. sim. Porque o profético existe justamente para que nossa visão ela consiga ver além do natural, para que nossos ouvidos consigam discernir e escutar a voz de Deus, para que nossos sentidos discernam aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Sim, Então, sim. hoje mais que nunca, não sei se a restauração poderia ser feita, porque a restauração já iniciou faz muitos anos, mas a continuidade de uma reforma em Uhum, nossos hábitos naturais, não? Para poder enxergar o propósito de Deus com uhum. o profético. Não? E aí sim o profético cobra sentido. Não? É O, isso. o profético e o destino. Uhum, É, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tu conversou uhum. comigo hoje à tarde sobre isso. O destino tem a ver com a origem, com o profético. Assim é. Conversa um pouco sobre isso pra gente. Sim, o destino foi estabelecido assim. O profético tem a ver com o sentido do origem, não? Com o sentido de início. Sim. Não? Para que a gente consiga entender um destino, a gente precisa entender a origem. Não? Porque no origem se estabelece o destino. Não? Sim. Que parte do propósito, mas também faz parte do alcance, não? O destino que está relacionado também com a visão, não? Com o alcance, Legado. com legado, não? Com Uhum. aquilo que no Antigo Testamento era aquilo que ia acontecer, não? Isso determinava o destino, a promessa, a profecia de amanhã o Senhor fará, Uhum. não? Se santifique porque amanhã o Senhor fará a promessa de tudo isso no Antigo Testamento era uma realidade futura. Mas com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não? A Bíblia fala que todas as promessas se tornaram sim e amém para cada um de nós. Ou seja, aquilo que era uma esperança, uma espera, não? Se tornou uma realidade. O destino de Deus, outra vez, foi estabelecido por consequência de nossa origem. A gente retornou no origem, no modelo original, Sim. para que simplesmente desde esse início comece a caminhar e estabelecer sobre o destino que está estabelecido, Por não? isso que o nome é Novo Nascimento. Um novo É nascimento, nascer, né? nascer de É o novo. zero, é o Nascer. começo, É isso né? aí. É, gente, que fantástico, gente, que fantástico. Então, nesse tempo de escassez, que você vê como um tempo de possibilidades, né? É, acha que profetas, eles devem ser levantados? Sim, eu acho que esse é um tema um pouquinho controverso. Eu acho que o profético tem que ser estabelecido. O profético, ele tem. O profético, ele organiza aquilo que é a expressão profética. Não? Porque o profeta que está fora do profético não tem a capacidade de ser profeta. Então, o profeta pertence ao profético. E o profético, ele pertence ao corpo, porque o corpo de Cristo, não? Sim, Estabelecido nesta terra, o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista, sim. não? E ele estabeleceu, foi o antecedente, a preparação do caminho para que Jesus venha, não? E se expresse e se manifeste. Quando a Bíblia fala que ele caminhou no espírito de Elias, não? O espírito que antecede e que prepara o caminho para que aquilo que é verdadeiro seja estabelecido e o fogo caia, não? Como diz a palavra. Mas o profético do Antigo Testamento estava estabelecido na pessoa do profeta, que era necessário porque o Espírito de Deus não habitava em nós, a gente não tinha o discernimento e Deus escolhia pessoas, não, Sim. para que através deles a mensagem pudesse ser clara, que quase nunca era tão clara, mas Aham. conseguia às vezes mexer. Já no Novo Testamento, o profético cumpre uma função diferente, porque eu sempre falo, a estrela de Deus, o protagonista de Deus, Sim. não é o profeta, não é o pastor, não é o apóstolo, é a igreja, é o corpo, Uau. esse é o corpo de Cristo. Então, o profético, ele funciona desde o corpo para o corpo.
Sim, ¿no? Na primeira expressão, não? Para edificar, para consolar, para animar, etc. Não? Que depois vamos saber como é esse ordem profético, não? Que hoje tem que ser estabelecido. Por isso que o fundamento, base de tudo, é aquilo que Deus quer fazer com o profético. E uma das funções proféticas mais importantes de aquele que é profético é revelar às pessoas o Cristo que está nelas, não? A natureza que ela tem. Não? Eu sempre falo assim, que o profeta, por exemplo, traz a uma pessoa não seu destino nem sua visão de futuro. Ela vem para que a pessoa possa se enxergar naquilo que Deus já colocou na sua vida. E se ela sim, não conseguir enxergar, o profeta, o profético tem que ter a capacidade de entrar, de entrar de dentro e tirar de fora para que ela se enxergue. sim. Não? Que aquilo que ela nasceu para ser é muito mais poderoso daquilo que ela é hoje. Não? Então, faz parte dessa função profética. Oh, gente, que fantástico! A igreja é a protagonista Protagonista. Isso ali. desse mover, desse chamado, né? Do profético em si, Assim né? é. Esse é o propósito. É, Guilhermo, como mentor de profetas, né? Para quem não sabe, foi nosso mentor desde 2007, nos instrui na, na, na visão profética, e eu vou já falar também sobre os profetas sociais, os profetas culturais, né? E, mas como levantar profetas numa nação? Ok. Primeiro temos que entender que nem todos são profetas, mas todos são proféticos. Mas nem Entendi. todos são profetas, mas todos somos proféticos, não? Nem todo profeta profetiza, Sim, nem toda profecia é de um profeta. sim, Então, é um jogo de palavras que acostumo a falar, porque Paulo, quando ele chega na igreja dos Coríntios, uma igreja avivada por aquilo que era profético, não? E não só sim, profético, senão que as pessoas receberam os dons que são de graça, não? E foram ativados por a paixão que tinham, mas todo era um desordem. Eu imagino que aquilo que ele encontrou era um desordem, ele teve que estabelecer uma ordem. Então, começa falando no capítulo 12, do versículo 1 de 1 Coríntios, fala assim que irmãos, eu não quero que vocês ignorem a respeito do espiritual, que é a verdadeira tradução, não? Que é o que estava sim, acontecendo. E logo ele estabelece uma ordem e fala de três áreas, não? Ele fala do dom, que é sim, dado pelo Espírito Santo para ser utilizado para profetizar, para que todos possam profetizar, o dom que vem de graça, eu não tenho que fazer nada, não? Não tem escola profética que te faça um profeta, não? Por mais carteirinha que te entregue, o diploma, você não. Mas você é profético e tem que ter a consciência dessa expressão que faz parte de nossa natureza. sim, Porque de onde provém o profético? Qual é o fundamento do profético? Palavra. Não? sim, A palavra que é uma expressão que sai da boca de Deus para não voltar vazia e cumprir seu propósito. sim, Não? Então, essa é a origem, a força do profético estabelecida na palavra. Mas também temos que entender que nossa origem, não? Eu sempre acostumo a falar que a gente tem uma marca, não? A gente foi feita, sabe que hoje a roupa de marca, não? uhum, Ela já não somente as pessoas olham que marca é, sino onde foi feita. No? sim, Made in tal, não? E cobra um valor por isso, sim, não? Então, a gente tem um feito em, não? aham, Porque a gente foi feito na palavra. uau, Façamos o homem a nossa imagem. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos uma expressão profética. Não, não só sim, temos uma profecia, somos a expressão profética de Deus que saiu de sua boca para não voltar vazia, para fazer aquilo que Ele quer e cumprir um propósito pela qual fomos enviados. Então, o profético, ele é as características de Deus sobrenaturais para poder conseguir enxergar as circunstâncias desde a realidade de Deus e poder ver que uma limitação
que uma crise, que uma enfermidade, que um problema é simplesmente uma oportunidade para eu poder operar de forma sobrenatural. Não? É a capacidade que eu tenho para exercer domínio próprio sobre meus sentimentos, porque eu sei que o Espírito Santo me consola sobre todas as coisas. Aleluia. Não? É a capacidade que eu tenho para utilizar minha boca para edificação e não para queixa, e não para murmuração, e não para crítica, e não para juízo. Não? Então, são as características proféticas da base do dom profético. Então, Sim. ele fala que o Espírito Santo dá dons diversos a todos. Não? E dentro desses dons, ou seja, nos dá todos os dons. Logo fala, ainda estou esquentando, não? Logo fala a respeito, se você quer saber mais, se prepare, porque o lá profético já está a caminho. É só uma introdução, fique claro, viu? É verdade. O, o, Logo fala assim que o Senhor que dá as operações. Sim, Não? Jesus foi muito claro quando ele estava. Jesus, muito sim, claro quando ele estava na terra. Não? Ele ativou as operações. Ele sempre procurou que as pessoas façam. Lembra? Os sim, discípulos estavam lá, viram que as pessoas não tinham que comer e foram onde Jesus e falaram: Olha, Jesus, tem fome. Aí Jesus virou para eles e falou assim: Olha, deem vocês mesmos de sim, comer a eles. O que sim, está falando Jesus? Façam vocês um milagre. sim, Não? Sejam proféticos, expressem a vontade de Deus, sim. ativem-se. Não? Mas eles não entenderam o dom que eles tinham. Não? Então Jesus outra vez fez. Então, ele entrega as operações para que você possa operar. Isso quer dizer que você já tem o dom profético na tua vida. Num nível básico, logicamente. Não? Ter o dom profético não te dá a responsabilidade, não? Ou a autoridade, perdão, para que você fale às pessoas com quem vai se casar, onde tem que trabalhar, como tem que fazer. Não. Ela funciona na parte específica para ser utilizada na tua própria expressão primeiro e logo em dar ânimo às pessoas, em consolar pessoas, em edificar pessoas, etc. Não? Já o energema profético são pessoas que elas entendem a responsabilidade do dom que têm, ou aperfeiçoam, não? Ou treinam, Sim. não? Ou melhoram, não? E utilizam para serviço do corpo de Cristo. Não? O energema O profético. energema são energizadores, porque a Sim. palavra energema é aquele que Dá energia. dá energia. Não? Então, Energiza. lógico, então, por isso que tem muitos ativadores que são energemas proféticos, não Uau. são profetas de Uau. ofício. Sim. Está me entendendo? Sim. Eles têm e tem áreas específicas, onde o energia, na área das artes, não na área da empresa, na área da música, na área da Sim. adoração, etc. Encontramos essas energias. Na intercessão, Da não? São intercessão. energemas proféticos que ativam algumas qualidades, a revelação, o Sim. entendimento, não? Vão trabalhando, mas eles são parte do corpo, porque trabalham para o corpo. Está Sim. entendendo? Sim. Para que o corpo possa fazer. E logo tem aquilo que o Senhor estabeleceu, como fala as diaconias. Não? Então, essas diaconias, perdão, foi Jesus que estabeleceu as diaconias e o Senhor Sim. que opera todo em todos. Não? Sim. Sim. Ahora los factores no é ter o produto, mas é importante que as pessoas Sim. saibam. Não? E é Jesus, que Efésios capítulo 4, versículo 10, 9, não? Quando fala que ele, o mesmo que subiu foi o mesmo que desceu. O mesmo que desceu foi o mesmo que subiu. Quando subiu, deu diaconias para os homens. Dons aos homens. Essa palavra dom é diaconia, que é a mesma que está falando dos serviços. Serviço. A diaconia. Quais são essas diaconias? Deus para apóstolos, profetas, Sim. evangelistas, pastores e mestres. E Deu qual é? serviço aos homens. Deu serviço. E qual é para servir? E qual é o serviço? Aperfeiçoar. A quem tem que aperfeiçoar? Aos santos. Para quê? Para que os santos façam, olha que interessante essa palavra, a obra do ministério. Uau. A raiz da palavra obra e ministério é a mesma, porque ministério é trabalho, obra é trabalho. Então, está falando assim, para que façam o trabalho do trabalho. O trabalho do O trabalho de quem? O trabalho do apostólico, do profético, do evangelístico, do pastoral. O corpo de Cristo edificado faz o trabalho apostólico, ou seja, é o corpo de Cristo que tem que ser apostólico, profético, evangelístico, pastoral, mestre, etc. Não? Então,
é a forma como o profético funciona. Então, não tem a ver com um profeta, não tem a ver, em essência, com uma pessoa. Não? Sim, Aliás, eu sempre falo que o ofício profético ele é reconhecido mais por treinar, por ensinar, por aperfeiçoar, por enviar, que por ministrar, que por energizar. Não? Aqueles que ativam, são mais energizadores. sim, Não? E funcionam nisso, mas não são profetas de ofício, possivelmente. Está me entendendo? sim, Então, hoje tem que ser estabelecido os fundamentos para que as pessoas entendam qual é sua função. Não? sim. Porque no corpo de Cristo não existe mais nem menos. Todos somos importantes. E cada quem tem que fazer sua função. Que Efésios 4:11 em diante fala disso. Ou seja, para que todos que cheguemos à estatura plena do conhecimento de Deus, não? À medida de um varão perfeito, deixemos de ser crianças levados por doutrinas de um lado para outro, etc. Então, tem um propósito com isso, não? Que amadureçamos, que frutifiquemos, que multipliquemos e que estendamos o reino e instalemos nesta terra. Muito bem. É, a gente falou um pouco também sobre o que seria profético preventivo. Claro, o profético preventivo é um trabalho que está relacionado. Realmente o profético é preventivo. Não? O profético não é reativo. Ou seja, Sim, o profeta não chega quando já está o problema e fala a solução. Não? ele é preventivo. Ele é preventivo. Não? Ele também chega no momento do problema, não? Sim, Como o caso de Eliseu. Mas que interessante a história de Eliseu, não? Porque Eliseu sim, já tinha mostrado, nem sequer tinha falado, tinha mostrado de parte de Deus que era o povo que tinha que cercar ao inimigo. E agora o inimigo estava cercando o povo. Lembra que um capítulo antes é ele cercando, o povo de Israel cercando os sírios. sim. Não? Deus revelando as estratégias. Ele tinha mostrado que o Deus revelando as profético estratégias. funciona. Sim, sim, E depois o inimigo cerca ele e estabelece um cerco, não? Estabelece, eu sempre falo que os cercos são estruturas de pensamentos que quando são estabelecidos na mente de uma pessoa, elas mudam o comportamento e quando o comportamento é mudado, se estabelece uma cultura, não? E uma cultura que vai em contra daquilo que é natural, porque já havia as aberrações que estavam sendo feitas. E Eliseu estava lá esperando o tempo. E ele se levanta no tempo certo para decretar uma palavra, não porque ele estava falando de um futuro, ele estava falando da realidade que ele vivia. E sim, você vê Eliseu durante toda a história, porque não foi de um dia para outro, passaram meses e meses que o povo estava vivendo em crise, em fome, não? Por consequência da fome, as mulheres se desesperaram e começaram comeram os os filhos, não? filhos. etc. O rei não entendia o que passava, todo estava de cabeça, Sim, não? Por consequência disso. Mas Eliseu estava tranquilo. Ele não saiu a fazer um ato profético, olha, vamos ungir a muralha, os muros, vamos a quebrar aqui, vamos fazer. sim, Ele estava esperando o tempo certo, porque ele já estava na realidade. E o povo não entendia, não? Só para reforçar, lembra quando su discípulo, não? O servo que estava com ele, sim, está desesperado e vê a realidade natural, sim, cercado. sim. Aí ele se levanta e vê na realidade que ele sempre via. Não, relaxa, Uau. baby, porque mais são aqueles que estão conosco do que estão afora. Sim. Para isso você me acorda. Então, Uau. isso é uma das características necessárias para que o profético se ative nestes tempos. Não? Eu acho que a igreja ela precisa simplesmente se posicionar na sua realidade. O fato de você se posicionar na realidade te activa no profético. Não, Sim, não é interessante, não? Porque assim, o dom pode estar na tua vida, mas é um energema geralmente que energiza a tua vida para que sim, traça uma ativação. sim. Mas se esse energema não é fundamentado, edificado, não entende sua função, o energema ele vai te produzir um choque de 220 te vai matar. Não te pode matar. E se está fora do corpo, Sim. a corrente dele já não é a mesma que o corpo tem. Olha, Então, gente, é ele pode seriedade. produzir um corto-circuito ou uma morte, não? Nas pessoas. Mas quando a corrente está ali, que produz? Como ressuscitam aqueles que já vão perdendo os latidos do coração? Com um eletrochoque.
uma corrente efetiva que sim. está medida para produzir uma ressurreição num coração que deixou de bater. Não? Então, eu acho que isso precisa acontecer hoje. Não? Amém. É, mais uma vez, queria que tu respondesse a pergunta que eu fiz, que a explicação foi muito ampla, a resposta. Como, deixa eu então mudar um pouco, como alcançar jovens proféticos Como ou, alcançar? ou Ah, uma não, geração. da prevenção me está. Isso, Eu me fui porque não tenho TDAH, mas às vezes me vou. Me fui por hoje. Mas faz parte, não? Você faz me parte. conhece. Onde estou? Quem sou? Não. Ah, sim, porque é necessário hoje trabalhar com essa geração, não? E, aliás, a gente tem um projeto justamente com essa geração, não? Porque o preventivo, logicamente, prevenção evita acontecimentos no futuro, não? Ou seja, porque a prevenção é importante. E o profético no Novo Testamento, você vê que tem uma função preventiva. O caso de Ágabo, por exemplo. Ágabo aparece, por que aparece Ágabo? Sim, Porque Ágabo aparece para ser preventivo por aquilo que Deus tinha que fazer, não? Eu contei o caso de Eliseu, mas não contei o preventivo, não? Ele sim, era preventivo porque ele salvava o povo de Israel. Quando o inimigo planejava, ele sim, já tinha e o povo se conseguia mover para não ser atingido, não? O caso de José, não? sim, José foi preventivo, por isso que foi colocado na autoridade, por isso que seu profético foi reconhecido, por isso que foi influência para um mundo que era o influente nesse tempo, não? Então, o profético, na sua característica preventiva, está levantando uma geração, não? Para que não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, para que eles possam acelerar os tempos, porque são eles que vão acelerar os tempos, não? Para que eles sejam formados e não deformados, não? Para que eles possam ser guiados e estabelecidos como flechas, como a Bíblia fala, não? E sim, não tenham a mesma estrada que a gente viveu, não? Que a gente teve que aprender de uma forma reativa e não preventiva, não? Então, o profético ele cumpre essa função preventiva com respeito à geração, mas também cumpre uma função preventiva, não? De alerta em muitas coisas, não? Da vida cotidiana, por exemplo, não? sim. Ou seja, nos dá a capacidade, diz a Bíblia, que a função do profeta no Antigo Testamento era ensinar o povo a discernir aquilo que era ruim e aquilo que era bom, não? Então, o discernimento te dá a capacidade de ser preventivo nas tuas escolhas, nas tuas decisões, não? Sim. Então, o profético ele é um instrumento preventivo. O profético pode alcançar além das paredes de um templo? Olha, de um templo sim, mas do corpo não. Não, porque o templo não é o corpo, não. O templo é o lugar onde o corpo se reúne, não? Se edifica, se construi, etc. Não? Então, pode ter pode um corpo viver sem um abraço, sem uma perna? Sim. Não vai cumprir sua função completa, mas vai viver, não? Sim, Vai se mexer, vai falar, pelo menos, sim. não? Tá. Mas consigue um membro viver fora do corpo? Não. Impossível. Então não existe um ministério profético independente. Não? O profético deste tempo é do corpo para o corpo. Não? É o corpo estabelecido para que o corpo funcione de forma profética. Sim, Não é visando a restauração dos profetas, sim, é visando a restauração do profético, onde os profetas são parte do propósito profético deste tempo. Não? O profético é importante como te falo, porque faz parte da natureza nossa, por consequência da palavra estabelecida sobre nossas vidas, porque fomos gerados pela palavra. sim, Mas Jesus, que foi a palavra, não? Expressa, teve que fazer-se homem. E como homem teve que expressar, teve que viver, teve que realizar a vontade de Deus, para que então a palavra se torne viva, não? O profético, ele está gerando
essa visibilidade de um corpo que não tem sido visível até hoje. O que tem sido visível é uma religião, o que tem sido visível é a vida de algumas pessoas, é um lugar, é um templo, é uma subcultura, não? Que é dominada por uma cultura, não? Mas as pessoas não têm visto a Cristo. Não têm visto não têm conseguido enxergar a Deus e muito menos seu corpo. Não? E o propósito de Deus nestes tempos é poder, por isso fala a Bíblia, não? Para edificar o corpo de Cristo, para que ele se faça visível, para que ele possa funcionar. Quando o corpo se ativa e funciona, todas as pessoas elas encontram seu lugar, sua importância, não? Sua função. Não tem ninguém que não funcione no corpo, senão o corpo sofre. Não? E hoje, por que te falo que precisa um corpo? E possivelmente podemos fazer pensar as pessoas nesta noite. Não? A falta de sensibilidade do próprio corpo. Eu nunca, por nunca, não? A menos que seja meio louco, vou a ir a pegar um martelo porque não gosto muito deste dedo e tenho que arrancar, não? Ou ele se portou mal porque não conseguiu fazer uma direção direita, então vou a chancar para castigar, não? Ou Sim, expulsar fora. Não existe isso. sim. Não? Ou seja, se a unha de meu dedo ela se machuca, até a minha cabeça, eu ia falar meus cabelos, mas eu não tenho, até, até a minha cabeça, não? Ela vai sentir, Sim, está entendendo? E hoje não, hoje as pessoas chegam e não tem essa sensibilidade do corpo, não existe. sim. Não? Você não, se a gente fosse profética, não? Eu tinha um apóstolo que nos ensinou muito, um apóstolo Norman, não? E ele era esperto, não? Era como tu pastor, não? Sim, Ele já velhinho, ele nos levava e fazia as reuniões proféticas e nos trazia de diferentes partes do mundo, não? Lá na Guatemala. E éramos 15 profetas lá, sentados, não? 3 dias lá, e ele sim. nos ensinando, a gente aprendendo juntos, tá? E ele parava no meio das pregações, se parava e falava assim: olha, aqui ninguém é profeta. Não? Quando acontecia alguma coisa, não? Porque ninguém. Eu lembro, várias vezes aconteceram coisas que roubaram as malas, não? Assaltaram na estrada, porque Olha Guatemala só. era. Não? E eu falava: se vocês fossem profetas, vocês já tivessem percebido aquilo que ia passar. Você não fala nada. Aí trazia as notícias de manhã, não? No jornal, e falou: a ver, que Deus revelou? A quem revelou? Que dice o jornal tal? Que notícia? Que aconteceu amanhã? Ele Uau. nos desafiava assim, mas isso não é que o profeta seja e aí creo que vou responder uma pergunta que você tinha, não? Um vidente, porque Vidente. ser vidente são características, porque o profético também faz parte de um organismo. Sim, Lembra que falei que o profético é parte de um corpo, então sim, nem todos os profetas são iguais, não? O corpo tem sim, uma mão, e a mão tem dedos, e os dedos têm falanges. Então, o profético está constituído dessas formas. O meu profético é muito diferente ao profético de outro. Meu profético é um profético de fundamento, um profético transformacional, não? Meu sim, profético faz que a igreja enxergue e se instale na cidade que pertence a ela, etc. Não? sim, Na transformação, esse é meu profético. E eu sim. não posso eliminar o profético do outro. Do outro. Mas eu também não posso pensar que só o meu profético é válido, porque então eu vou a criar pessoas tão limitadas como eu sou. Não? Somos um corpo, somos um organismo vivo. Não? Sim, Então, o profético é um organismo também. As pessoas têm que entender sua função profética, seu chamado profético, não o título do profeta, não? Entender que possivelmente são simples energemas proféticos e isso não está ruim. Isso é bom, porque tem uma função específica a ser feita. Quando você faz aquilo que não foi chamado a fazer, aí vem a treta, não? Aí vem os problemas. é, exatamente. É, existem profetas sociais em nossos dias, como foi o profeta Daniel na Babilônia? O profético, como o corpo, não? Ele se expressa na sua parte sacerdotal, vamos a falar assim, não? Sim. Na sua verticalidade, não? Uhum. Onde ela recebe de parte de Deus
e estabelece o entendimento de sua essência, de sua sobrenaturalidade, de seus valores, de seu caráter, etc. Não? Mas ele não funciona somente de forma vertical, ele é uma expressão horizontal. Não? Esse é parte do propósito de Deus, a nossa necessidade de poder nos expressar fora. Não? E por que o profético é importante na sociedade hoje? Porque ele funciona também na economia, não? Ele funciona na educação, ele funciona na cultura, não? Na história. Sim. Ele precisa gerar esse entendimento, precisa gerar hábitos. Não? Lembra que a palavra fala assim? Porque o profético não tem a ver com emoção. Não? O profético não tem a ver com a alma. O profético tem a ver com o espírito. Não? E a única forma. Por que Deus deixa uma palavra? Por que Deus, hoje a gente consegue ter uma Bíblia que é um compêndio da palavra de Deus, etc. Não? Por que Deus estabelece umas tábulas para que o povo entenda? Porque era a única forma de que as pessoas possam gerar entendimento para conseguir gerar hábito, não? Para conseguir praticar aquilo que eles escutavam. E conforme a prática, gerem hábitos. E se geram hábitos, geram cultura. Não? Então, Deus, o profético, ele trabalha sobre o entendimento, não trabalha sobre a emoção. Porque se ele consegue mudar nosso entendimento, como a palavra fala, não? Se somos renovados em nossa mente pela palavra, nosso comportamento muda. E se nosso comportamento muda, recém aí conseguiremos entender e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Não? Então, quando isso acontece, agora eu estou entendendo sobre desmistificar o profético. Uhum, Então, uhum. né, quando a gente consegue fazer com que o profético se torne a cultura, Cultura. o cotidiano. O cotidiano, isso. O natural na minha vida poder ver além do problema. O natural na minha vida ver um problema e alegrar-me. O natural na minha vida, quando não ter problemas, orar para Deus, Senhor, por favor, me envie um problema. Porque entendo que sou um instrumento de expressão, de solução que Deus tem para tudo aquilo que é limitado. Não? Então, e isso é uma necessidade hoje, quando falamos de transformação, não? Que isso vai ser um seguinte tema possivelmente, mas o profético ele é importante, porque o profético é o entendimento, é a estratégia, não? É o desenho para ser executado. Não? Então, estamos construindo uma nação. Não? Deus não precisa hoje de guerreiros somente. Deus precisa de construtores. Então Deus está mudando, eu falo isso como parte do propósito profético, o entendimento, não, por consequência dos fundamentos. Os fundamentos têm que vir para mudar o entendimento e realizar o propósito que é a construção e a instalação do reino de Deus em meio das cidades, não? Que aconteceu com Davi. Davi tinha a paixão, tinha a visão, mas não tinha o Sim, entendimento. sim, E quem veio? Irã, rei de Tiro, e que trouxe? Pedreiros e carpinteiros, não? Madeira e pedra, que são instrumentos de fundamento para construir um palácio, como diz uma versão. Quando foi finalizado, Davi viu e entendeu que ele era rei, que Deus tinha colocado ele como rei por amor a seu povo, Israel. Não? E mudou a história de sim, Davi e conseguiu restaurar e transformar um reino, não? Para sim, que o reino vire a expressão de Deus na terra. Não? sim. A outra pergunta que eu tinha, mas a gente conversou já um pouco sobre isso, mas é interessante colocar, ressaltar os operadores proféticos independentes, porque é, muito tempo a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, a liderança teve muito medo dos profetas Uhum, por causa dessa, digamos, um nível de insubmissão e independência. Não vamos falar em submissão, mas vamos falar de independência, uhum, né? Como você colocou, e de repente o cara que era um profeta, ele tinha, tudo estava baseado na pessoa dele. uhum. Então ele caminhava sozinho, sem, fora do corpo, né? Sim. Então esse operador profético independente, eu achei muito interessante a tua fala quando tu disse ainda há pouco para mim sobre todo
profético deve ser, de fato, enviado pelo corpo, Sim, né? sim. Então, como seria isso, esse envio? Como você vê esse envio de uma visão profética? Claro, o profético, outra vez, no Novo Testamento, ele trabalha para o corpo, desde o corpo, não? E ele precisa desse comissionamento, reconhecimento do próprio corpo. Não, eu te vou colocar em uma história que possivelmente nos faz entender, para não ser tão, tão ok? Para que as pessoas assistam o lado profético, por favor. Imagina que hoje tem um corpo que não tem um braço, não? E ele precisa de uma prótese. Pero a medida que pasa el tiempo, esa prótesis vira inteligente, vira tecnológica, ¿no? Sim, Y comienza a pensar por sí sola, ¿no? A agir por sí sola. No depende del cuerpo, la tecnología, ¿no? sim, Tiene una inteligencia avanzada. Estoy haciendo un supuesto, ¿no? Avanzada y esa mão que fue injertada aquí decide, porque ela conhece um pouco mais, sabe um pouco mais, e vê que o corpo não acompanha a sua função, então ela decide sair do corpo, não? E ela vai fora do corpo, sozinha, não? Para fazer um monte de mãos, não? Que não se encontram dentro do corpo. Então, vai. O que quero falar com isso? Não? Que hoje eh, tem uma necessidade, não? Porque tem algumas funções que o corpo não está cumprindo, não? E que para isso se tem levantado alguns é como o governo, não? Porque o governo precisa de ONGs, de ONGs, não? uhum, Por quê? Porque são funções que o governo que tem a responsabilidade de fazer não faz. uhum, Então terceiriza o serviço, sim, não? E que ele deve de fazer, ele é responsável por fazer. Hoje temos uma igreja que se acostumou a terceirizar o serviço, não? Com outros. Só que aqueles que terceirizaram o serviço, muitas vezes, não falo de todos, não, cometem o erro, muitas vezes, de tomar autoridade sobre aqueles que vão. Não? Tem alguns ministérios onde as pessoas vão, são preparadas e são enviadas desde aí a outro lugar sem a autoridade da igreja. Não? Hoje tem ministérios colocando pessoas, não estou falando só daqui, estou falando dessa visão geral, sim, não? Donde eles se tomam a autoridade para enviar as pessoas. Não? sim, E eu entendo que no Novo Testamento, quando você vê o nascimento dessa igreja, que foi um modelo para toda essa revolução e devolução que Deus estabeleceu através da igreja de Antioquia, não? sim, Foi uma igreja que se submeteu a um discipulado e que foram preparados com uma autoridade maior, não? Como tem que ser a preparação dos discípulos para que eles sejam os melhores, não? sim, E eles mesmos enviaram, apostolaram a Paulo e a Bernabé para o ministério, reconheceram e os enviaram, mas sim, foram enviados com um propósito, não simplesmente saíram. Então, hoje, infelizmente, tem muitos ministérios proféticos que eles estão mutilando, não? A igreja, porque estão levando as pessoas, não, para fortalecer um ministério que aparentemente fortalece a igreja, mas que na prática, inconsciente possivelmente, quero ter essa possibilidade, não, de pensar, não, uhum, eles estão tirando do corpo e enfraquecendo o corpo em lugar de fortalecê-lo, não? Estão fazendo membros sem corpo, não? Cumprindo uma função social, cumprindo uma função. Eu não tiro de esses ministérios independentes, não? Essa riqueza que também tem, de sim, alcance, etc. Mas o Evangelho é muito mais que isso, não? E o Evangelho é estabelecido através de um corpo vivo, o corpo de Cristo, não? A falta de entendimento do corpo muitas vezes nos traz essa diferenciação para trabalhar, não? Eu tenho algo mais profundo, logicamente, nas classes do lado profético. muito bom, gente. Então, nós estamos quase encerrando, mas nós vamos falar algo agora Amém. que eu sei que com certeza você que está nos assistindo deve estar dizendo, gente, pelo amor de Deus, onde é que eu sou treinado? Onde eu posso começar?
né? Então, escola de profetas, a Bíblia fala sobre escola de profetas, certo. né, Guilherme? No Antigo Testamento, isso é fantástico. Eu fico assim fascinada porque sempre, né, basicamente no início da nação de Israel, também foram estabelecidas as escolas de profetas, né? Então, você acredita que há necessidade hoje de nós estabelecermos uma escola, ou seja, Uhum. você tem uma escola, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre o Lab, né? Lab Sim, sim. profético. Claro, eu tinha uma escola, agora tenho um laboratório, não? Sim, Que significa isso? Que a gente entendeu, não? Que o profético, ele, outra vez, vou a cair, vou a fazer o mesmo ênfase, não? Ele é da igreja, não? Então, quando eu, como um ofício, treino, não? Eu não posso treinar de uma forma global a igreja toda. Eu tenho que entender a perspectiva que a igreja tem de forma local. Porque ela tem uma perspectiva e ela tem uma missão específica, não? Que concerne a esse lugar onde ela está localizada. sim. Então, que entendimento tivemos? A gente está viajando, não? Estamos agora aqui em São Luís, mas Deus nos deu um encargo de escutar o Brasil, não? De Sim, escutar as cidades. Estamos viajando por 70 cidades para reformular o material, não? Porque estamos aprendendo da realidade real de cada lugar. O Brasil, eu estou inconformado que muita gente me fala e não conhece seu próprio país. Não? Eu já sou um brasileiro com sotaque e eu amo esta nação. Não? Então, gente, conhecer Fernando de Noronha, sinceramente, é um privilégio hoje, né? muito lindo, muito Depois a gente lindo. conversa sobre isso, mas ele Muito fez, lindo, mas né? já sabe como eu voltei. Não? Conheceu Fernando de Noronha, deu uma passeada pelo Nordeste do Brasil. Amém. É isso que ele está falando, né? Isso. E estamos escutando os pastores, vendo a necessidade, não só da Sim, igreja, sino do local. Não? Quando sim, a igreja, então, precisa ser treinada. Então, o que é o lab profético? Não? Neste início, a gente está trazendo fundamentos, não? Para a igreja, porque uma das coisas que muitos anos eu cometi, você sabe que eu fui ordenado no profético no 2003, não? Aqui no Brasil, reconhecido pelo sim, Conselho Apostólico, tá? Sou um sim, dos pioneiros, não costumo falar assim, mas eu sou um dos pioneiros. Eu comecei com as escolas proféticas. Muitos dos sim, profetas atuantes hoje passaram por as escolas, sim, que eram olhos de águia, não? sim. Então a gente tinha uma cápsula profética para todo mundo, não? Então, todo mundo, alguns já queriam utilizar a barba que eu tinha, não? E fazer algumas coisas que eu fazia. Porque a gente formava, não? Em série, Sim, estamos industrializando o profético, não? E assim foi em toda a América, a gente trabalhou em vários países, etc. Não? Só que eu passei algumas coisas porque Deus sempre nos guarda para os tempos certos. Não? E sim, eu acho que a gente, você nos conhece, não? Sempre sim. por ser profético, e aliás, eu posso falar aqui com toda autoridade que ser profético é problemático. Cuidado. Profético e problemático. Parece É. sinônimo, parece sinônimo. Quando você não está sujeito Eita, meu àquele, Deus do quando você céu. vive do... Bom, essa é outra história, mas nesse tempo que eu era esse tipo de profeta, então eu acho assim que e a gente era muito inovadora, a gente conseguia enxergar, só que não Sim, entendia os tempos para colocar, não? Porque o sim, profético ele tem um processo, não? A revelação ela precisa de uma interpretação para que tenha uma aplicação. São três tempos que sim, não necessariamente acontecem no mesmo dia. A vezes pode ser que sim, a vezes demoram tempos. A vezes você tem uma revelação, mas se você não interpretou e não sabe como aplicar, não é o tempo. Mas a gente, como sim, era tão profético que já estava no automático do profético, no automático sim. do profético, eu sei, isso sempre acontece. Deus, eu te vou ajudar porque você precisa de mim, não? Sem mim você não pode fazer nada, não? Então, Exatamente. a gente terminava fazendo aquilo que eu não queria, não? E Deus, em sua misericórdia, nos dava essa visão de futuro. Então, a gente fazia aplicativos quando ninguém entendia os celulares, por exemplo, não? Na parte empresarial. A gente montou várias coisas, Sim, você nos conhece disso. Então, tudo isso nos fez entender uma realidade. Logicamente, eu aprendi muito, não? Eu sempre falo e falo aqui abertamente. Eu hoje tenho essa autoridade de poder falar
aquilo que não é o profético, porque eu fui esse, não? Que fez aquilo que não era o profético há muito tempo, não? Sim. Pensando que isso Olha que era fantástico, gente. somente, não? Então, Deus nos deu essa habilidade e nos fez entender que cada quem tem um tempo, cada quem tem uma Sim, palavra, nem todo aquilo que eu tenho precisa ser colocado num lugar, cada lugar sim, precisa somente de aquilo que o lugar precisa. Então, hoje eu não trago um paquete, eu trago os fundamentos, porque a igreja precisa ser entendida no profético. E aí vou responder a pergunta anterior também com mais reforço, não? Porque durante muito tempo a gente trabalhava e nos enviavam todos os profetas, não? Eu, sim. sempre me enviavam os profetas para ser preparados, os pastores enviavam os profetas, que eram os prospectos proféticos, não? Aham. Aí os caras saíam profetizando, profetadas alguns, não? Mas outros saíam e chegavam para a igreja e muitos deles se ensenhoreavam da igreja, sem intenção, porque a igreja não entendia o profético. E como a igreja Sim, não entendia o profético, a igreja vivia nas mãos do profeta, na dependência dos profetas, sim, não? E todo era feito por eles, etc. Então, sim, eu entendi que o fundamento, a base, tem que fluir no dom primeiro, activar o dom geral do corpo. Não? Então, agora a gente preparou, não, os fundamentos para ser lançados para o corpo. Não? E do corpo vai a poder pipocar, vamos a falar assim, não? Aqueles que podem ter o energema profético, a liderança profética, o ofício profético, não? sim, E que vão a ser reconhecidos pelo corpo. sim, E o corpo vai conhecer e entender como é que o profético funciona. sim, Não? E não vai ser mais enganado nem levado por doutrinas, como a Bíblia fala. Não? Logo, o sim, seguinte passo nosso não é só estabelecer uma escola, é trazer ferramentas para ajudar na construção do profético local, de uma escola local. Não? entendi. Então, porque cada igreja ela tem que ter, cada parte do corpo tem que ter as ferramentas para preparar, na sua perspectiva Sim, profética, aquilo que é sua profético, realidade. na sua realidade. Não? Uhum. Então, a gente está lançando um lab profético, uma plataforma, não? Sim, E está lançando parte dessa escola que trabalha com toda a igreja, não? De sim, uma forma bastante prática, bastante intuitiva, uma metodologia que a gente criou, não? Que tem a ver com aprender, experimentar, não? sim, Gerar hábito para poder gerar um resultado, não? Então, é uma metodologia bastante ágil, muito prática, não? Que sim, faz com que as pessoas entendam, pratiquem e vivam, não? E essa ferramenta vai trazer depois, a gente vai apoiar, não? Em uma mentoria, que eu não costumo falar mentoria, mas vai servir a eles para sim, que a escola própria seja gerada, não? sim, E não dependa mais do Guilherme. Essa é a ideia. sim. Qual é a duração, Guilherme? Já tem uma ideia da duração do curso? Sim, a base do curso está estabelecida em 6 módulos, não? 6 módulos. Sim, mas por isso que é um laboratório, porque ele tem várias vertentes. Sim, Agora vamos a sair com a primeira vertente, que é a vertente de identidade, de sim, fundamento, perdão, não? sim, De fundamento e identidade, sim, não? Então, essa vertente vai estabelecer o fundamento, o propósito, o entendimento, as ações, como que funciona, tudo que parte daquilo que a gente está conversando, sim, não? Mas não estou eu só, porque a igreja precisa estar ter outro tipo de fundamentos. Então, a gente também tem viajado, reconectado alguns amigos que têm o ofício do profeta, não? E que trabalham com fundamentos, que trabalham com palavra, não? Porque o fundamento do profético está estabelecido na palavra, não? Para sim, que eles também tragam, não? Então, em uma segunda etapa, a plataforma vai funcionar como como se fala, como um acervo, não? De materiais para que a gente possa ter uma jornada prática, não? E o profético seja ativo, seja vivo, seja inovador, constante na sua vida, não? sim, Então, a gente está lançando o projeto agora a finais de abril, não? Vamos a lançar alguns modelos primeiro, não? sim, De teste, como sempre se fala, não? sim, Em toda esta região do Nordeste. Nós estamos sim, falando de Belém do Pará, São Luís do Maranhão, eh, eh, como se chama a cidade? Timon, em Maranhão Timon, também, não? Teresina, sim, não? Sergipe, em Tobias Barreto, não? Porto Seguro e outras cidades mais do interior, não? Que a gente está reconectando, não?
Isso. Tem previsão de começo, de quando vai começar? Sim, a gente está justamente aqui, não? Sim, Nessa parceria, porque estamos sim, juntos, não? E estamos começando amanhã uma maratona de produção, não? sim. Então, já com isso, a gente vai ainda, vai viajar, vai voltar, vai finalizar, mas já vamos a lançar os dois primeiros módulos, mais ou menos depois do dia 21 de abril. Ah, ok. Dia 21 de abril vamos a hacer un lanzamiento aquí mismo en San Luis de Maranhão, ¿no? Y de aquí vamos desciendo a las otras ciudades, ¿no? Estamos trabajando en eso. Gente, nós acabamos de falar com Guilhermo Lossi, profeta Guilhermo Lossi. Pode ser chamado assim ainda, Tá né? bom. Mas para nós está sendo muito bom aproveitar o conhecimento, desenvolver a mentalidade profética, que é impressionante como a gente pode ser roubado todo dia e pensar em tantas outras coisas e perder o propósito, né, de estabelecimento do reino de Deus através do profético, através da igreja, né? E eu quero agradecer Amém. muito Obrigado. por essa oportunidade, a tua participação. Nós estamos aqui também com o Carlos, está aqui com a gente, e no nosso estúdio. Nós estamos com um estúdio novo, e para nós, acho que é o nosso segundo podcast já, Uhum. estúdio novo. Já é na casa, na casa pastoral, que a gente chama de Casa de Zadok, mas a gente já agora está estabelecido aqui nessa sala, né, nesse estúdio lindo, maravilhoso. Eu quero agradecer também o nosso diretor, né, pela responsabilidade de estar sempre aí atuando. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou, a você que vai compartilhar esse podcast, que vai comentar algo. E eu sei que você vai assistir, e quando você estiver assistindo, eu espero que você seja ricamente abençoado. Guilherme, quiser falar, se despedir. Sí, muito obrigado. Para mim sempre uma alegria estar com vocês e hoje que estamos presentes muito mais, não? Sim, E também lembrar que a gente está trabalhando com sim, material contigo, sim, não? Por consequência do teu dom, focado na expressão profética, na parte da sim. cultura, na Estou parte das aprendendo, artes. gente, estou aprendendo. Tá aprendendo? Eu também estou aprendendo. Então, e eu acho que disso se trata, não? Que a gente faça essa sinergia, aprendamos juntos, cozinhemos juntos, façamos um Sim, bom menu para alimentar as amém. pessoas, não? E que elas possam se nutrir, crescer, amadurecer e depois a gente se sentar para aprender deles também, não? E que venha essa geração. Que venha essa geração. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Em nome de Jesus. Tchau, Relaxa tchau, daí. gente. Tchau.